E aí a gente vai conversar com o dono da pesquisa, né, que aponta aí o cenário para sobre a disputa presidencial para o segundo turno. Vem para cá o Andrew Roman. Falei certo? Não sei. Primeira vez que eu interajo com você ao vivo, Andrew. Prazer falar, conversar com você aqui Daniela. na CNN. Andrei. Andrei, boa tarde. Tudo eu bem? poderia ter aportuguesado, né? Seria muito melhor para mim, né? Inclusive, é porque como vocês estão vendo, o nosso CEO da Atlas, ele não é exatamente nosso, ele é um pouco deles lá, dos americanos. Andrei, queria que você fizesse uma leitura rápida aí sobre 6 dias antes do primeiro turno, 6 pontos percentuais de diferença. A pesquisa aponta um crescimento de Lula, e eu acho que dá para falar de crescimento porque ele fica um pouquinho fora, quer dizer, oscilações positivas, né? Tanto de Lula e negativa de Bolsonaro. Indica a tendência, poderia acender o alerta, a luz amarela, digamos assim, para ficar no jargão, na campanha do presidente, ou é cedo ainda, com 6 dias pela frente, tudo pode acontecer? E ela me parece que, por mais que a gente tenha uma oscilação dentro da margem de erro para os dois candidatos em relação à pesquisa anterior, cada um deles oscilou muito pouco. É verdade, o Lula oscilou para cima, o Bolsonaro oscilou para baixo. A pesquisa é sim muito relevante porque a coleta acabou antes desse evento do Roberto Jefferson. E ela revela que mesmo antes dos nossos números serem impactados por um evento evidentemente muito negativo para a campanha do Bolsonaro, ele já tinha estancado em termos de crescimento, pelo menos na série temporal da pesquisa Atlas. Tivemos um início da campanha de segundo turno muito forte para o Bolsonaro, forte por conta da surpresa que ele proporcionou no primeiro turno. Poucos esperavam que ele ia chegar tão próximo do Lula, né, uma distância de pouco acima de 5 pontos percentuais em votos válidos no primeiro turno, e isso deixou o presidente articular um discurso muito convincente para uma boa parte do eleitorado indeciso e para os eleitores da Simone Tebet e do Ciro Gomes. Tanto é que, por exemplo, no segmento do Ciro, na pesquisa anterior da Atlas, ele estava na frente do Lula. O que a gente vê na pesquisa de hoje é que, por exemplo, nesses eleitores do Ciro e da Simone Tebet, o Lula recuperou espaço, certo? De maneira geral, o Bolsonaro está enfrentando um momento de adversidades, né? Adversidade, onde ele simplesmente não consegue mais melhorar nos segmentos em que ele realmente precisava melhorar para que ele possa ficar competitivo, com chance de ganhar a reeleição até o final desta semana. O que a pesquisa... Uma vez, isso é antes, né, de um evento que foi muito negativo e que a pesquisa ainda não capturou, né? Por que isso aconteceu? Acho que temos aí vários outros eventos, antes do evento do Roberto Jefferson, que eu poderia citar, algo que a gente viu com muita clareza nas nossas séries temporais de pesquisa de alta frequência, foi o episódio envolvendo as meninas venezuelanas, né? Isso teve um preço. E acho que foi o evento que, do meu ponto de vista, foi o evento mais marcante até agora, talvez até hoje, até mais marcante do que o evento do Roberto Jefferson, porque ele viralizou de maneira geral, ele atingiu a grande maioria dos eleitores. Todos ficaram um pouco desnorteados com aquilo, né? Andrei, perdão, vou deixar você concluir, querido. É porque eu quero te espremer em outros aspectos, mas vamos lá. Bom, e além disso tem toda a pauta do salário mínimo, que está reverberando bastante, e tem toda uma tentativa da campanha petista de focar nas fraquezas do Bolsonaro. Primeiro, acho que né? Minas talvez seja um ponto onde ainda para o Bolsonaro, nos nossos dados, a gente vai publicar uma pesquisa sobre Minas na quinta-feira. Minas continua sendo um dos pontos de inflexão positiva para o Bolsonaro neste momento, nos nossos dados. Então, Minas continua mostrando uma melhora para o Bolsonaro em comparação com o primeiro turno, mas, de maneira geral, no resto do território nacional, a gente está vendo uma estabilidade em relação ao que passou no primeiro turno e uma conversão maior desses eleitores da terceira via, do Ciro, da Simone Tebet, para o Lula. É por isso que uma vantagem que era para o Lula de 5 pontos e meio no primeiro turno tende a subir marginalmente
por conta dessa conversão um pouco melhor dos eleitores da Simone e do Ciro. Gente, eu quero perguntar quantas gafes é possível cometer numa primeira pergunta, numa entrevista. Eu errei o nome do Andrei, eu chamei de Andrew, e eu disse que ele era americano. O cara é romeno. Além de CEO da Atlas, ele é romeno. Então, mas assim, eu morei por 10 anos nos Estados Unidos, então tá tudo bem. Pronto. Muito obrigada por vir em meu socorro, tá? Deixa eu pedir um pouquinho para a gente tratar de Minas Gerais, que você citou ali. Houve uma aceleração de Bolsonaro, mas aparentemente isso não tem o condão de alterar o quadro geral, já que o resto do país parece não ter mudado tanto. E você traz uma questão importante, que é aparentemente o presidente atingindo o teto. Por que eu peço para a gente voltar a esse ponto? Porque o campo foi fechado antes do caso Roberto Jefferson, ou seja, já tinha ali uma tendência de desaceleração da subida de Bolsonaro, ele perde tração nessa reta final e depois vem uma má notícia. Eu vou pedir para que você um pouco desenhe aí como é possível perceber que a trajetória de subida do presidente, que na pesquisa, eu sempre falo aqui, importa mais é a curva do que o número em si, ela havia sido interrompida. Andrei? Daniela, eu não diria que se trata de um teto. Eu diria que se trata de um momento ruim, de um momento adverso. Acho difícil estimar um teto para um candidato que, caso fosse reverter os votos de todos os eleitores que votaram nele na eleição passada, poderia vencer neste ciclo. Então, não tenho como afirmar para qualquer eleitor que no passado apoiou o Bolsonaro de que ele não poderia, em tese, voltar para o Bolsonaro na eleição deste domingo, né? E eu já cometi esse erro em 2018 de tentar estimar um teto para o Bolsonaro e não deu certo. Então, eu prefiro não falar sobre um teto. Mas um momento é de adversidade para o Bolsonaro, sem dúvida, porque se trata de uma tempestade quase perfeita. A gente tem elementos negativos múltiplos, né? E parece que todo dia surge mais algum tipo de evento que muda a pauta da eleição, da temática que seria positiva para o Bolsonaro, que possibilitaria que ele fosse reverter alguns votos e se aproximar do Lula, né? Qual seria essa pauta positiva? Falar sobre a recuperação econômica, falar sobre a queda do desemprego, falar sobre o aumento do Auxílio Brasil, falar sobre a queda do preço dos combustíveis e, mais importante do que talvez qualquer outra coisa, falar sobre corrupção, porque sempre quando o Bolsonaro fala sobre a corrupção dos anos do PT, né, no governo, ele tende a reverter votos, principalmente entre homens jovens, principalmente nas regiões sul e sudeste, então, justamente naquelas demografias que ele de fato performa melhor, é lá que a gente vê um potencial de ele conseguir, na margem, recuperar eleitores. Quanto mais, então, a temática, as pautas ficam no campo de debater o evento do Roberto Jefferson ou as declarações do Bolsonaro sobre um grupo de meninas venezuelanas na periferia de Brasília, né? Ou sobre agora a questão do salário mínimo, né? Ele perde essa oportunidade de determinar a pauta da última semana da eleição de um jeito que seria beneficial para a sua campanha. Por conta disso que eu diria que não se trata exatamente de um teto, mas se trata de um período de turbulência, mas é uma turbulência que chega muito num momento absolutamente crucial, né? Porque ele está atrás, né? Não tanto atrás quanto as pesquisas ao longo de 2 anos estavam dizendo que ele estava, né? Inclusive muitas das pesquisas Atlas, por mais que a Atlas chegou mais próximo do resultado de primeiro turno que qualquer outra pesquisa, mas ele também foi um pouco subestimado na nossa pesquisa, uns 2 pontos percentuais subestimado. Ele não tem então mais tempo para perder. E é justamente disso que se trata agora. As pessoas não estão debatendo os temas que possibilitariam um fortalecimento para o Bolsonaro para que ele possa virar a situação atual.
Deixa eu trazer o nosso time, o Yuri Pita, que você conhece bem e que certamente não cometerá nenhuma gafe com você, ao contrário desta apresentadora, chega para conversar com o Andrei. Yuri, me salva a reputação. Imagina, que isso, Dani. Andrei, tudo bem? Bem-vindo de novo aqui com a gente. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre dois assuntos que acabaram movimentando aí os últimos dias. Essa questão, para a gente tentar analisar um pouco mais o tamanho de repercussão potencial. A questão aí de Roberto Jefferson e a questão do salário mínimo. Pelos estudos que a Atlas tem, pela disponibilidade, pelas informações que a Atlas tem, inclusive de monitoramento de redes, que tipo de assunto costuma ter mais, pode render mais nas redes e ser mais relevante para essa última semana de campanha do segundo turno? Então, me parece que será muito difícil a gente escapar os assuntos que já estão dominando as redes. E a principal dúvida, né, para o Bolsonaro é como ele pode convencer, né, de que a situação para a campanha dele não está tão ruim a partir de pautas como Roberto Jefferson, né, como a questão do salário mínimo e as outras pautas que eu citei. É difícil introduzir novos temas neste momento, me parece. É difícil introduzir novos temas enquanto o desfecho de temas que já foram iniciadas e basicamente explodiram, né, ao longo dos últimos dias, enquanto esses temas não forem se concluir de alguma forma. E nisso, acho que neste momento a campanha petista ainda tem bastante possibilidades de explorar esses assuntos. Eu imagino que eles devem estar preparando o debate, né? É um debate muito importante para o Bolsonaro porque ele chegou próximo a vencer o debate passado. Certamente ele venceu o último bloco no primeiro debate de segundo turno com o Lula. Então eu diria que uma chance muito importante para o Bolsonaro é de ele se reafirmar neste último debate, de articular os pontos positivos que fizeram o discurso dele se destacar no primeiro debate, e de, mais uma vez, tentar explorar as vulnerabilidades do ponto de vista do Lula. Mas, assim, introduzir novos temas me parece muito, muito complicado neste momento. Os temas estão postos. Os temas são Roberto Jefferson, são a questão do salário mínimo, são o episódio da pedofilia, que por mais que ele foi banido, né, pelo TSE da propaganda eleitoral, ele continua reverberando bastante nas redes sociais e acho que não é algo que foi completamente finalizado, né? Até porque tem outros enquadramentos que estão sendo debatidos sobre o assunto, o fato por exemplo, o Bolsonaro ter né, feito afirmações sobre aquelas garotas que não eram verdadeiras. Esse é um outro ângulo que acho que a campanha petista poderá explorar. Enfim, são elementos que fazem com que uma pauta que na primeira semana de campanha era uma pauta muito positiva para o Bolsonaro tenha completamente sido substituída por uma pauta que é agora negativa. A pauta da primeira semana era tudo sobre Bolsonaro surpreendeu, por que ele surpreendeu? Aí o debate era tudo em torno de a população, o eleitorado brasileiro mudou, a questão de costumes é muito relevante. De fato, o desempenho, talvez, do governo Bolsonaro em termos econômicos não foi tão ruim. Sim. Né? As pesquisas estavam erradas. Então, toda uma tentativa de explicar o porquê que o Bolsonaro foi tão forte no primeiro turno. Isso é algo muito poderoso, né? E ainda chegando com um governador como no contexto de Minas Gerais, Zema fazendo campanha para o Bolsonaro, no contexto de São Paulo, o Rodrigo Garcia, né, se juntando à campanha bolsonarista, dá uma grande aglomeração de elementos positivos. E isso rendeu para o Bolsonaro uma nítida recuperação, um fortalecimento em quase todas as pesquisas, né? Tivemos uma pesquisa da Datafolha mostrando uma diminuição da distância para 4 pontos percentuais, né? Lembrando que no início do ano, na pesquisa da Datafolha, o Bolsonaro estava em 22% e no dia da eleição ele teve 43%. Né? E ainda a Datafolha continuava mostrando ele subindo. Mas tudo isso parece ter se simplesmente invertido, né? E agora toda a discussão, toda a dinâmica é uma dinâmica bastante tóxica em termos das chances do Bolsonaro até o final da semana. Aí entra em campo a habilidade do candidato
e da campanha dele, do marqueteiro, né? Para conseguir tirar o foco desses assuntos todos e pautar novamente a campanha de uma maneira positiva. E ao conseguir, na minha opinião, é muito difícil. Tá aí a análise dele, Andrei Roman, muitíssimo obrigado. Ele é o CEO da Atlas, pesquisa que saiu agoríssima há pouco, quentíssima, apontando aí as tendências dessa reta finalíssima da eleição. Muitíssimo obrigada, querido. Da próxima vez não vai ter erro, hein? Até lá. Muito obrigado, Daniela.